Gente, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável ao recebimento da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e outros acusados por tentativa de golpe de Estado. Vou chamar então o Bruno Pinheiro, que está acompanhando essa história e vai trazer os detalhes para a gente agora. O que argumenta a PGR para dizer que o Supremo Tribunal Federal tem que, sim, transformá-los em réus? Conta pra gente, Bruno. Rejeitou os questionamentos não somente de Jair Bolsonaro, mas também dos seus auxiliares. Ótima tarde, Evandro. Sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Isso foi uma resposta da PGR nesta quinta-feira, logo cedo, na verdade, rejeitando então os questionamentos, as contestações dos advogados. A gente contava aqui na última semana que os advogados estavam se manifestando. É um direito assegurado inicialmente para fazer esta defesa. Então, Jair Bolsonaro, outros militares, assessores, Anderson Torres, General Augusto Helena, esses nomes então enviaram as suas defesas, mas o entendimento do procurador-geral foi de rejeitar. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal está apto para analisar este caso realmente. Além disso, ainda ressaltou a validade daquele acordo de delação que foi feito com o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Havia uma incerteza se essa delação estava válida ou não, mas agora nesta decisão também desta quinta-feira foi confirmado que está valendo. No documento enviado pelos advogados de Jair Bolsonaro, eles reclamaram, fizeram um questionamento sobre a quantidade de documentos que foram anexados, que não tinha valor algum, que servia apenas para confundir os advogados. O procurador chamou de vazia essa alegação. E aí, diante disso, confirmando que o STF tem competência sim, Evandro, para julgar este caso, já que quando os denunciados acabaram se envolvendo em relação a esta denúncia sobre uma tentativa de golpe de Estado, eles ainda estavam no comando, ou seja, estavam no governo que respondia ao Supremo Tribunal Federal caso fossem julgados. Isso foi uma solicitação de Jair Bolsonaro para ser retirado, inclusive alguns outros acabavam solicitando para serem julgados na Justiça Comum, mas acabou ficando então no Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco, aqui no Congresso, durante uma sessão do Congresso Nacional, do Senado e a Câmara dos Deputados, conversei com aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o senador Carlos Portinho, que disse receber com certo estranhamento a velocidade desta resposta enviada pela PGR hoje um pouco mais cedo. Vamos ver. O cidadão deve se espantar, aquele que tem um processo na justiça, porque eu que sou advogado, e ver um juiz despachando aos sábados, aos domingos, atos sendo praticados no final de semana ou com tanta brevidade, não é a cara do nosso judiciário. Quem recorre ao judiciário sabe que a justiça não só tem os seus prazos legais, que tem o seu tempo de maturação, inclusive, de estudo, tanto por parte de um lado ou de outro, que litigam numa causa. Eu sou advogado de contencioso, sei bem disso, e tem um prazo que a gente gostaria que fosse um prazo mínimo, mas infelizmente os prazos de tramitação dos processos na justiça para o cidadão comum, né, são bem morosos. Há causas há mais de 10 anos, por exemplo, que estão paradas no próprio STF, né, e por conta disso há um certo estranhamento, né, uma rapidez que muitas vezes se apressa inimiga da perfeição, né, ou então parece que é um jogo combinado. Um discurso adotado entre os aliados que estavam aqui hoje no Congresso Nacional, sempre no mesmo tom, respondendo, rebatendo que recebe com uma certa estranheza a velocidade desta resposta. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Um abraço aí para você. Eu quero aproveitar que nós já estamos unidos aqui nas plataformas e com os nossos amigos presentes. Gustavo Segré e Zé Maria Trindade também se juntam a nós aqui no nosso 3 em 1 para que a gente possa analisar a maneira como a Procuradoria-Geral da República conduz, então, essas informações. Lefreve, pode ir fechando para a gente dividir a tela e chamar os nossos amigos lá em Brasília também. Dá para colocar todos aí na tela, hein, Vitinho? Você consegue ajeitar aí para nós? Vamos lá, então. Beleza, valeu, Vitão. Segré,
Bem-vindo. Boa tarde para você, Zé Maria Trindade, que bom tê-los aqui. Eu quero começar contigo, Zé. Como é que você avalia essa manifestação da PGR que diz que os argumentos apresentados pela defesa, parte desses argumentos tentando tirar o ministro Alexandre de Moraes da parada, parte dos argumentos mencionando que, inclusive, o julgamento nem deveria acontecer no Supremo Tribunal Federal, outra parte contestando a maneira como foi coletada e conduzida a delação de Mauro Cid. Mas a PGR vem e diz, nenhum desses argumentos se sustenta. E Bolsonaro e seus aliados, na visão da PGR, devem sim ser ou se tornar réus no Supremo Tribunal Federal. Fala, Zé. Pois muito boa tarde a todos. Bem estar aqui. Olha, era esperado, né? É um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a sua representação no Supremo, né? O indiciamento que foi colocado no Supremo. E agora houve a defesa prévia e era esperado que a Procuradoria-Geral da República confirmasse o seu pedido de indiciamento, né? Agora, os argumentos são muito objetivos e há dúvidas em todos eles. O primeiro, foro ideal. O Supremo acabou, isso foi há 2 dias, de definir uma nova postura sobre o foro especial, dizendo que mesmo quando se perde o mandato ou o cargo, ou seja, mesmo quando sai da condição de foro especial, o réu ou o investigado continua no Supremo Tribunal Federal. Isso vai sobrecarregar o Supremo Tribunal Federal, não tem a menor dúvida disso. Tá, outro ponto, sobre, primeiro esse do foro, né? Segundo, sobre a delação. O próprio Supremo já colocou em dúvida delações anteriores na investigação da Petrobras, né? Do caso da Petrobras que foi julgado, né, na Lava Jato. Já houve dúvidas do Supremo com relação a delações premiadas anteriores. E agora a delação está sendo aceita pela Procuradoria-Geral da República. O que a gente estranha é a rapidez, são os prazos. O ministro Alexandre deu até amanhã o prazo para a Procuradoria fazer esse parecer. Geralmente não é assim. E a Justiça brasileira, é legal isso, né? A Justiça dá prazos para os outros, não para os juízes. Ou já houve um tempo que a Zuleia Cobra fez uma reforma no Judiciário e tentou colocar prazos. Se existem prazos para a defesa, existe prazo para a Procuradoria, por que não para o juiz decidir? Isso mudaria completamente a justiça brasileira. Mas me dizem os advogados, eles insistem o seguinte, é preciso fazer esta defesa jurídica, né, para que tenha argumentos políticos. Ô Langani, você acredita que com essa manifestação da Procuradoria-Geral da República, as chances de, primeiro, Bolsonaro e seus aliados se tornarem réus aumentam de fato e as chances também de uma provável prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro também aumentam? Eu acredito que sim, eu acho que aumenta. Se a gente olhar o que foi o julgamento do dia 8 de janeiro, ali a gente tem uma prévia do que será este julgamento. Muito embora eu não concorde com a tese, Evandro, eu vejo que não há elementos para eles se tornarem culpados. Eu vejo que houve uma cogitação, mas não houve uma tentativa de golpe. Não houve o uso da violência ou grave ameaça. Mas e o 8 de janeiro? Mas não há uma ligação concreta do 8 de janeiro com este caso. Ô Piperno, como é que você avalia? Eu avalio como um conjunto de indícios bastante robusto, né? E vejam, eu insisto em dizer que o 8 de janeiro foi só o desfecho de uma trama que começou lá atrás e uma trama que inclusive teve acusações muito sérias, teve depoimentos muito contundentes, até mesmo de chefes militares e auxiliares diretos. Então, não adianta tentar, de alguma forma, descaracterizar uma ou outra delação, porque ninguém está lá só porque foi acusado uma vez. Foram, inclusive, coletadas nesse período muitas provas, muitas evidências materiais. Agora, as evidências materiais são irrefutáveis. Mas agora, todo o relatório, tanto da PF quanto da PGR, foi feito em cima de uma
da delação. Tudo isso é em cima da delação do Mauro Cid. Gani, eu acrescento aqui que o documento da PGR fala que a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos deleituosos e as suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. É o que diz o documento apresentado pela Procuradoria-Geral da República, que destaca, então, que haveria a quantidade de fatos necessária e também que as condutas são individualizadas para tentar escapar dessa crítica de que os julgamentos seriam feitos ali num combo e que todos seriam punidos da mesma forma. Pois é, mas o que eu vejo desses fatos individualizados é fatos que comprovam uma cogitação de um golpe, mas não uma tentativa de fato. Inclusive, a delação do Mauro Cid, inicialmente, ela foi rejeitada pela PGR. 3 dias depois, o relator do caso, o ministro Supremo, foi lá e colocou ela para validar. Agora, não vejo elementos concretos de tentativa. Eu vejo elementos concretos de cogitação. Isso teve. Agora, de tentativa, vias de fato, não. A não ser que a gente considere uma ligação concreta do 8 de janeiro com isso. Esse seu argumento, Gani, se parece muito com o que apresentaram as defesas dos acusados até aqui, porque elas dizem que a PGR não trouxe provas que comprovem os crimes imputados, disseram que não tiveram acesso a todas as provas que estão sendo utilizadas nas investigações da Polícia Federal e que bancaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República, e também argumentam que o ministro Alexandre de Moraes teria extrapolado as suas funções ao agir de certa maneira como alguém que também conduz a investigação, participa do processo e etc. Estes são alguns dos argumentos apresentados pela defesa. Pode falar, Piperno. A questão do ministro Alexandre de Moraes me parece ser um fetiche da extrema-direita. Agora, vejam só, são muitos os fatos, são muitos os passos que foram sim conectados. O 8 de janeiro, repito, ele não é somente um ato isolado. Não, nós tivemos o 8 de janeiro, 24 de dezembro, da bomba, 12 de dezembro, da invasão da Polícia Federal, dos incêndios do Distrito Federal, acampados por 70 dias, deputados e senadores indo, inclusive, ao Congresso, pedirem claramente golpe. Se alguém está duvidando disso, eu já falei, eu já publiquei aqui e mando o vídeo, não tem problema nenhum. Mas o ponto é, como é que você conecta isso concretamente? Como é que você conecta concretamente aquele grupo que estava cogitando um golpe com o atentado lá do dia 12 de dezembro? Isso é uma urdidura, porque todos eles tiveram, por exemplo, o atentado de 12 de dezembro, o atentado, as tentativas o atentado de 12 de dezembro e a tentativa de 24 de dezembro, inclusive, foram praticados por pessoas que estavam lá nos acampamentos. Tudo bem, estavam nos acampamentos, mas qual a ligação dessas pessoas receberam uma ordem direta daquele grupo? Esse é meu ponto. Né? Porque, tudo bem, a circunstância você pode alegar que houve, mas houve algo concreto. E depois tem uma outra fraqueza moral da defesa que a direita faz em relação a isso. A fraqueza moral é a seguinte: a direita, ela assume que pode ter havido uma cogitação, isso eu falo. Mas vejam só, como é que se admite que houve essa cogitação e a direita não tem a coragem de fazer a condenação moral de quem liderava esse tipo de cogitação? Dá a impressão de que, são todos anjinhos, uma vez que, segundo essa teoria, faltou o batom na cueca. As coisas não são assim. A gente está discutindo aqui a questão jurídica. E a questão jurídica, só uma outra coisa em relação ao que disse o senador Carlos Portinho e o que outras pessoas dizem. Só um minutinho, Zé, deixa ele concluir. Veja, essa história de que foi muito rápido, eu me lembro muito bem que em julho de 2017, Sérgio Moro condenou o presidente Lula. Aí, já em janeiro de 2018, o presidente foi condenado na segunda instância, no intervalo até inferior a 6 meses. Então, veja, e naquele momento eu disse, puxa vida, eu gostaria que a justiça brasileira tivesse essa celeridade com todos os processos. Talvez ela tenha aprendido a ser um pouco mais rápido. Bom, o negócio está pegando aqui, né, Zé? Eu vou abrir um espaço para você, mas tem o Segré ainda que nem conseguiu trazer o primeiro argumento dele. Vai lá, Zé. Só rapidinho, assim, esse debate aí do Alan e do Piperno é o debate daqui do Congresso Nacional e de Brasília, né? Eu não encontrei ninguém que defendesse aqueles atos do dia 8 de janeiro, quando se refere a quebrar
o Congresso Nacional, o Supremo. Mesmo quem defende o projeto da anistia define claramente de que essas pessoas devem ser punidas. Agora, o que não há é uma concretização de um golpe ou mesmo a tentativa de golpe, que só a tentativa já configuraria o crime, né? É esse que o Alan procura de concreto, essa ligação de concreto, é que é o grande, é a dificuldade desse julgamento e que o Supremo, né, com a indicação aí de um julgamento tão rápido, vai ter que explicar como é que haveria ou que houve esta concretização da tentativa. Ô, Segré, quero te ouvir. Diga aí de que maneira que você avalia o que diz a Procuradoria-Geral da República e o fato dela mencionar que essas argumentações trazidas pelas defesas de Jair Bolsonaro e de seus aliados não se sustentam. Ou seja, como se ela olhasse para aquilo que foi colocado ali naqueles documentos entregues na semana anterior e dissesse: isso aqui não ajuda a tirar o de vocês da reta. Não, lógico. Boa tarde a você, aos colegas, a nossa querida audiência. Fica muito claro, pelo menos para uma grande parte da sociedade, que esse é um processo político, não é jurídico, não é judicial. Se a gente levar um cachorro, mostrar que é um cachorro que ele late, que abana o rabo e que anda em quatro patas, a PGR provavelmente diria: tenho as minhas dúvidas, de repente se autopercebe um cachorro, mas não é. Quando você tem uma Procuradoria-Geral da República que denuncia a uma mulher que escreveu "perdeu mané" numa estátua com batom, que foi retirada com água e sabonete, que não tinha armas, que não era líder, que não pedia o golpe de Estado, e coloca uma denúncia, mas tira o probleminha, apenas é corrupção. Pô, corrupção é um delito tranquilinho. De fazer um acordo com Janones, que aceitou e confessou: eu estava com o nome negativado, então eu fiz aí um bem bolado, 131 mil, devolveu e extinguiu o processo. Não tem mais processo. Se a corrupção foi apagada, mas essa mesma PGR denuncia uma mãe de 2 crianças que está presa só por escrever "perdeu mané". E aí vou mais longe, 2013, 2017, quando teve uma manifestação não pacífica, depredaram, incendiaram, feriram pessoas, mas isso era uma manifestação política, segundo ministros que hoje estão no STF. Então você vê que a isonomia judicial não está funcionando. A questão é: temos que encontrar alguma coisa contra Bolsonaro. Vamos lá. Essa tentativa, ou cogitação, ou como quiser que seja, de fato, claramente existiu. Tem documento, tem provas, e a gente não pode negar isso e não devemos negar isso. Mas aí tentar linkar um monte de gente nessa narrativa, vou utilizar as mesmas palavras que a esquerda usa, é meio confuso, porque, de novo, eu estive aí, verifiquei 3 pontos de acesso. Se tivessem sido bloqueados, o 8 de janeiro não teria existido. Ninguém poderia chegar na Praça dos Três Poderes. Mas imaginemos um roteirista, Evandro. Esse roteirista poderia dizer: teve a cogitação, nós já sabemos, mas não vamos contar a ninguém. Só que precisamos de algum hecho, algum fato que mostre que isso estava sendo planejado. Por que o governo, que tinha 8 dias no poder e tinha autonomia da violência monopólica, não retirou as pessoas dos quartéis no dia 1º do governo? Teve que esperar até dia 8. Ele tinha autonomia para fazer isso e não o fez. Então, cada vez fecha mais, que isso é uma questão estritamente política, não é jurídica. E aí vem: não conseguimos acessar as provas. Para isso funciona a terceira instância da justiça, que verifica o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Mas agora é o STF direto. É primeira instância, segunda instância, terceira instância e quarta instância. Não tem outra. Vai recursar para quem? Só para Deus. Então é uma situação realmente em que o aparelho está tudo armadinho para sentenciar a quem quer que fosse. Eu acho que a sentença já deve estar até escrita, só falta carimbar e assinar.